Olá! Seja bem-vindo ao Processo Cast, o podcast sobre direito processual apresentado por Guilherme Kristen Meller. Olá, bem-vindo ao episódio desta semana do Processo Cast. Hoje vamos conversar sobre a formação do processo. Para mim, esse tema é tentador, afinal, invoca a necessidade de revisitarmos propedêuticas processuais que nos auxiliarão a responder à árdua pergunta que guardam, especialmente aqueles que estão diante de seus primeiros contatos com a ciência processual. Qual é o embrião que dá ensejo ao processo judicial? Nas ocasiões em que eu precisei explicar esse tema metodologicamente, utilizei-me de uma abordagem não usual. Explico. Existem alguns temas que a sua compreensão apenas é possível com uma evolução gradual do conteúdo. Em outros, como é o caso do assunto de hoje, costumo expor um conceito-chave que sintetiza a temática para, a partir daí, individualizá-lo em fragmentos e observá-lo pontualmente. E, especialmente para a construção do conteúdo deste episódio do Processo Cast, enquanto eu revisitava algumas doutrinas, deparei-me com os apontamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhardt e Daniel Mitidiero. Segundo eles, em seu novo curso de Processo Civil, volume 1, abre aspas, a propositura da ação dá início ao processo. No processo civil brasileiro, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada em juízo. Com a propositura da ação, considera-se formado o processo. Fecha aspas. Esse trecho sintetiza perfeitamente a ideia da formação do processo. Trabalharemos com ele a partir da metodologia sinalizada, fragmentando-o em dois momentos para alcançar a compreensão do tema de hoje. Inicialmente, chamo a atenção para o início e o final do conceito exposto. A propositura da ação dá início ao processo. Com a propositura da ação, considera-se formado o processo. Como eu já afirmei e expliquei em episódio passado, ressalvando os casos em que o Estado atua em subsidiariedade, figurando-se enquanto um salvaguarda, como nas situações em que a autotutela é prevista em lei, ou ainda conforme tendências contemporâneas da extrajudicialização e resolução de conflitos que envolvam direitos disponíveis pela conciliação, mediação e arbitragem, ou por fim, e ligado neste último, nas situações envolvendo convenções processuais, vide artigo 190 do Código de Processo Civil, todos os conflitos entre sujeitos são mediados pelo Estado. Essa relação conflituosa entre sujeitos mediada pelo Estado, na verdade, recebe o nome de relação jurídico-processual. Explicativamente, a relação jurídico-processual, pode ser situada no estabelecimento de uma relação em que alguém leva a sua pretensão em face de outrem ao conhecimento do Estado. Sobre esse impulso de levar a pretensão ao conhecimento do Estado, vejam no artigo 2º do Código de Processo Civil, em que encontramos a seguinte passagem, abre aspas, o processo começará por iniciativa da parte e se desenvolverá por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Fecha aspas. A menção dessa disposição é fundamental, afinal ela expõe algo crucial para a presente investigação. Via de regra, a formação dessa relação jurídico-processual em que o Estado gerenciará uma situação conflituosa inicia pela parte. O Estado, outro sim, deve permanecer inerte, inércia da jurisdição, até que seja provocado a se manifestar por uma parte diante de uma situação que é levada ao seu conhecimento. A partir daí, deve ele, Estado, prestar uma tutela jurídica adequada ao respectivo caso, inafastabilidade da tutela jurisdicional. Claro, e abrindo um parêntese, fala-se via de regra, pois existem situações em que essa provocação, esse impulso inicial, a fim de romper essa inércia do Estado, não ocorrerá, podendo o Estado agir de ofício. Veja-se, por exemplo, o procedimento entre cartórios de registro civil e o juízo, que versa o artigo 2º da Lei 8.560 de 92, a situação da averiguação da paternidade de uma criança, e estabelecendo-se a maternidade, carecendo do estabelecimento da paternidade, o respectivo cartório notificará ao juízo competente para que de ofício busque averiguar a paternidade da criança. Dentre outros possíveis exemplos, trago o anteriormente mencionado apenas para elucidar a existência de situações em que o Estado pode agir de ofício, dispensando-se esse impulso inicial pela parte, e especialmente para que vejam que não se trata de um nó górdio, em que situações assim de fato existem. Continuamos com a exposição. Agora,
qual é a relevância de falarmos sobre a inércia jurisdicional? Em verdade, nesse impulso inicial pela parte, rompendo-se a até então inércia, que se insere a discussão sobre a formação do processo. Mais precisamente, o que temos diante de nós neste impulso inicial está enraizado na demanda. E aqui cito a Teoria Geral do Processo dos professores Cândido Rangel Dinamarco, Gustavo Henrique Badaró e Bruno Vasconcelos Lopes. Dirão eles que, abre aspas, ao levar ao Poder Judiciário uma pretensão em busca de reconhecimento ou satisfação, o demandante dá causa à imediata formação do processo. O processo reputa-se formado e, portanto, pendente a partir do momento em que essa iniciativa é tomada mediante a entrega da petição inicial ao Poder Judiciário, com a qual o autor ou o exequente traz a este a sua demanda. Fecha aspas. Para explicar essa citação e para partirmos para o segundo fragmento da citação selecionada que conduz este episódio, devemos considerar a sequência lógica de elementos que condicionam a formação do processo. A sequência lógica de formação do processo é composta por direito de ação, inércia da jurisdição, demanda e petição inicial. Explico. Em um primeiro momento, existe o direito de ação, um direito público, subjetivo, abstrato e, para alguns autores, instrumental, de provocar o Poder Judiciário para pleitear uma tutela jurisdicional, o qual, dada a sua complexidade histórica e conceitual, me dou o direito de explicá-lo em um episódio próprio. Todavia, tenham desde já a noção de sua onipresença na vida humana, constitucionalmente assegurada. A menção ao direito de ação é fundamental. A partir desse direito de ação, pode-se observar, em um segundo momento, a sua substituição pela demanda, ou seja, a gestão da demanda que falamos aqui está no direito de ação. A possibilidade de provocar o Poder Judiciário para pleitear uma tutela jurisdicional, representada pela demanda, ato de demandar, é que irá romper a inércia em que se estava inserido o Estado, ensejando no nascimento do processo. Aqui também encontramos a gênese do erro técnico de chamar o processo por demanda. Na verdade, a demanda é o start do processo e não ele em sua integralidade. Agora, e de maneira breve, vamos avançar para o fragmento restante da citação dos professores Marinoni, Reinhardt e Mitidiero. No processo civil brasileiro, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada em juízo. A demanda, por sua vez, é uma representação teórica. A sua materialização, no entanto, dá-se pela petição inicial. E aqui fechamos a cadeia de formação do processo. Vejam, o nascimento do processo deve ser delimitado a partir da demanda, isso é a demanda que faz nascer o processo. No entanto, o ato de demandar, materialmente, é delimitado, por sua vez, pelo nome de petição inicial. Ela, petição inicial, é, melhor dizendo, em matéria processual, a representação da demanda, que provém do direito de ação, possibilitando pragmaticamente a formação do processo. Por isso, pode-se falar sem equívoco que o processo se forma a partir da substituição do direito de ação pela demanda e essa, por sua vez, será representada pela petição inicial. Importante destacar que não é que o direito de ação desaparecerá nessa relação, mas ele se faz presente pela demanda. Aí o sentido da substituição que se falou, bem como que a demanda não mais existe após a propositura da petição inicial, quando, na verdade, em um plano epistemológico, é ela que embasa, fundamenta, enraiza as bases da petição inicial. Essa explicação torna-se mais acessível quando analisamos o conceito de petição inicial atribuído pelo professor Antônio Pereira Gaio Júnior, no qual a petição inicial seria o vínculo de manifestação formal da demanda com o conteúdo da providência jurisdicional a ser requerida. Bingo, é isso. Há, inicialmente, o direito de ação, o qual dá lugar à demanda, a qual, por sua vez, é concretizada pela petição inicial para iniciar a relação jurídico-processual, rompendo-se a inércia da jurisdição. Das duas manifestações pelo autor existentes na petição inicial, como nos expõe o professor Humberto Teodoro Júnior, pode-se afirmar que estamos diante da primeira, a demanda da tutela jurisdicional, implicando na instauração do processo e, consequentemente, convocando o réu para compor a relação jurídico-processual. Para encerrar, menciono o artigo 312 do Código de Processo Civil. Caso se espere uma data de nascimento para o processo, ou seja, em termos técnicos, a data em que se formou o processo, deve-se considerar que será a data do protocolo da petição inicial, a qual desencadeará, dentre outros, os efeitos do 240 do CPC
fazer a partir da citação válida do réu. Ou seja, o momento em que se levou ao conhecimento do Poder Judiciário uma situação que se esperava a prestação da respectiva tutela jurisdicional. Esse é o caminho de formação do processo. E este é o Processo Cast. Para hoje eu separei a obra de arte e a criação dos monstros do surrealista Salvador Dalí. Agradeço pela sua audiência. Em breve vamos avançar e aprofundar os subtemas abordados nesse episódio. Até a próxima. Tchau!